de mais uma linha. E hoje nós vamos trabalhar matemática e ciências. Pegue seu livrão, o seu lápis, a sua borracha e vamos nessa! E na aulinha de matemática de hoje, nós vamos trabalhar a página 58 e a página 59. Vamos falar sobre o nosso dinheiro. Quantos reais? Antes de surgir o dinheiro, as pessoas praticavam o escambo. O que é escambo, pessoal? Era a troca de mercadorias. Aos poucos, foram surgindo as primeiras moedas, que foram feitas de ouro e prata. Quando as pessoas juntavam uma quantidade de moedas, elas as guardavam com um ourives e, como garantia, recebiam um recibo. Era parecido com o que as pessoas fazem hoje em dia. Depositam o dinheiro no banco e depois usam o cartão para pagar ou sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados para fazer pagamentos, circulando no comércio e dando origem ao papel moeda, que nós conhecemos hoje como as notas. Dessa forma, as pessoas passaram a usar o dinheiro para adquirir os seus bens de consumo. No Brasil, o Banco Central é o responsável pela emissão das notas e moedas. Vou explicar. Muito antigamente, não existia dinheiro. Então, as pessoas trocavam mercadorias. Por exemplo, eu te dou o meu batom e em troca você me dá um pacote de arroz. Entendeu? Era assim que se comprava. Na verdade, era troca. Isso se chama escambo. E aí o tempo foi passando e inventaram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. E naquela época não existia cofre. Então quem guardava o ouro e a prata das pessoas eram os ourives, que eram artesãos que fabricavam objetos utilizando metais preciosos como ouro e prata. E aí, quando você ia lá e guardava o seu ouro e sua prata com aquelas pessoas, eles te davam um papel escrito que você guardou lá e o tanto que você guardou. Então, era o seu recibo. E aí, as pessoas começaram a usar esse recibo para comprar coisas. Foi aí que começou a surgir o dinheiro. E hoje, nos dias de hoje, o Brasil tem um dinheiro que se chama real. Nos Estados Unidos, por exemplo, o dinheiro de lá se chama dólar. E vai mudando de um lugar para o outro. Mas todos hoje usam o dinheiro para comprar coisas. Olha só as cédulas do nosso dinheiro. Quando a gente fala cédula, são as notas, tá? Nós temos a notinha de R$2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de R$100. E se você não sabe, deixa eu te contar uma novidade. Está surgindo a nota de R$200.
essas notas, essas cédulas e essas moedas, nos dias de hoje, tem que obedecer um rigoroso padrão de impressão para dar ao produto uma grande margem de segurança e condição de durabilidade. O que quer dizer isso? Para fabricar o dinheiro, o Banco Central usa várias tecnologias para a gente descobrir que aquela nota não é falsificada, porque tem muita gente que falsifica o dinheiro. Além das notas em papel e das moedas, o comércio usa outras maneiras de realizar pagamento, como, por exemplo, cheque, cartão de crédito e de débito. Eles facilitam a vida das pessoas e dão mais segurança para as transações com dinheiro, né? É mais fácil usar cartão, né? Fica mais difícil do ladrão te roubar quando você tem muito dinheiro no bolso. A unidade monetária do nosso dinheiro é chamada de real. E a gente indica isso através da letrinha R maiúscula e do S cortadinho no meio, que a gente chama de cifrão. Vamos rever as cédulas e moedas do nosso dinheiro. Olha só as moedinhas. Nós temos moedinha de 1 centavo que a gente quase não vê mais. Moedinha de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 e de 50 centavos. E também nós temos a moeda de R$1. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais sobre as cédulas e moedas do nosso sistema monetário? É só você entrar na internet no endereço www.bcb.gov.br/cédulas e moedas, que lá você vai aprender muita coisa, tá? E agora, é verdade? Moeda tem que circular? Como assim? Colocando suas moedas para circular, além de facilitar o fluxo de dinheiro na economia, o cidadão ajuda a reduzir os gastos públicos com a reposição de moedas. A cada ano, milhares de moedas ficam esquecidas em gavetas, em bolsas e cofrinhos. E isso gera muita dificuldade no troco do comércio. Deixa eu te explicar. É verdade mesmo. A gente tem o costume de pegar as moedinhas e ir guardando, fazendo cofrinho, não é? Aí o que acontece? O comércio, as lojas ficam sem moedinhas para voltar de troco. Aí o nosso país, o Banco Central, tem que fabricar mais moedas. E custa dinheiro fabricar moedas. Então, é importante a gente não ficar juntando por muito tempo e ir trocando essas moedas por notas, para poder as moedinhas circularem no comércio e o país economizar para não fabricar muitas moedas. Você já percebeu que quando compramos algo, realizamos diversas adições e subtrações, continhas de mais e continhas de menos? Veja um exemplo em que usamos a adição de valores em reais. Olha só. Mariana, ela quer comprar um pote de margarina que custa R$4 e um pacote de café que custa R$8. Então, ela quer comprar 2 produtos, a margarina e o café. Para ela comprar os 2 produtos, ela vai ter que juntar, fazer uma continha de mais. O preço da margarina, que é R$4, mais o preço do café, que é R$8. Tá vendo que a gente usou uma adição?
Então, se ela juntar R$ 4 da margarina mais R$ 8 do café, a Mariana vai gastar R$ 12 para comprar os dois produtos. Viu? E se a Mariana tiver mais de 12, quando ela for pagar, a moça que vai receber vai ter que fazer continha de menos para devolver o troco para a Mariana. Tá vendo que a gente usa continhas até para fazer compras? Que tal agora você assistir um videozinho pequenininho contando sobre essa história do início do dinheiro e dos ourives? Assiste aí e depois tem aula de ciência. Vamos contar para vocês como surgiu o sistema monetário. E para isso, vamos apresentar a história dos ourives. Ao longo do tempo, muitos objetos foram utilizados como dinheiro. A única coisa que era preciso garantir é que eles fossem fáceis de serem transportados. Utilizavam deste dinheiro para comprar comidas, roupas e outras coisas que fossem necessárias. As pessoas já utilizaram pedras, conchas, cacau e até penas como dinheiro. Porém, o ouro e a prata sempre foram muito atrativos por serem fáceis de manusear. Por isso, os ourives, as pessoas que trabalham com ouro, foram muito importantes, pois elas derretiam ouro e transformavam em moedas. As moedas feitas com ouro e prata eram usadas no comércio e no dia a dia. Para proteger suas moedas de ouro, os ourives começaram a guardá-las em cofres. Todo mundo gostou muito dessa ideia e começou a guardar as moedas em cofres também, o que se tornou um hábito. E muito rapidamente, os ourives viram seus cofres cheinhos de moedas de ouro. Quem guardava suas moedas com os ourives tinha que pagar algum dinheiro para ele para mantê-las lá. Depois de um certo tempo, os ourives perceberam que as pessoas não utilizavam mais essas moedas, e sim utilizavam os papéis que garantiam que essas moedas estavam lá. As pessoas passaram a utilizar esses papéis no comércio porque eram mais fáceis de transportar e eram mais fáceis de trocar entre elas. Todos se acostumaram tanto com os papéis que decidiram usá-los ao invés de usar moedas como dinheiro. Com a indústria crescendo cada vez mais e mais pessoas decidiram usar o papel ao invés da moeda. E o hábito de guardar o dinheiro em um cofre continuou, o que deu origem aos bancos. E na aulinha de ciências de hoje, nós vamos trabalhar duas páginas, a 37 e 38. E nós vamos falar de uma coisa muito séria, que é o aquecimento global, que faz muito mal para a nossa saúde. Vamos lá! Importância das plantas para o ambiente. As plantas são essenciais para a vida no planeta. Elas exercem funções muito importantes. E essa importância não é só por serem uma fonte de oxigênio para nós e de alimentos para nós, mas também por outras razões. Já vimos que durante a fotossíntese, as plantas retiram do ambiente o gás carbônico. E o acúmulo desse gás na nossa atmosfera influencia na temperatura do planeta, deixando o nosso planeta Terra mais quente. E isso é o conhecido aquecimento global. Nesse caso, as plantas atuam no controle da temperatura da Terra. Daí a importância de preservar as florestas. Quanto mais árvores, mais natureza, mais elas vão puxar o gás carbônico para o nosso planeta não ficar quente. Veja a seguir mais algumas coisas que as plantas também ajudam ao nosso meio ambiente. Olha, reduzem o calor do ambiente por meio de vários mecanismos. Suas folhas refletem a luz e o calor do sol e garantem sombra. E o processo de transpiração libera água para o ambiente,
fazendo baixar a temperatura, não ficar tão calor. Servem também de habitat para uma série de seres vivos, além de fornecer alimentos com seus frutos, não é? Auxiliam na preservação do solo, mantendo a fauna microscópica, aqueles bichinhos microscópicos que vivem ali, debaixo da terra, nas raízes das plantas. Elas também aumentam a infiltração de água no solo, a água entrar dentro da terra, preservando assim os reservatórios subterrâneos que ficam lá debaixo da terra. Elas também absorvem o impacto da água das chuvas, impedindo as enchentes e que a enxurrada leve toda a terra e todos os seus nutrientes. Preservam, então, as áreas das nascentes dos rios. Não é isso? Porque as raízes seguram a terra, então a terra não vai embora com a água da chuva. E aí protege as nascentes dos rios. Olha que bacana. Está vendo a água da chuva? Está caindo sobre as árvores, não é? Sobre a vegetação. E a vegetação, ela é habitat, ela é a casinha dos macacos, dos pássaros, onde eles formam ninhos, não é? Então, as raízes das plantas ajudam a segurar o solo, a segurar a terra. E aí não vai ter deslizamento, não vai encher os rios de terra, vai proteger. Olha só que bacana. Tudo isso são as plantas que nos ajudam. Por isso que todos os dias nós temos que falar que as plantas são muito, muito, muito importantes para a nossa vida, para a vida dos animais e para a vida do planeta Terra. Essas são apenas algumas das funções que as plantas exercem no meio ambiente. Por isso, é muito, muito importante impedir o desmatamento e as queimadas dos vegetais. Se você vê alguém cortando árvore, colocando fogo perto de um lugar que pode queimar muita vegetação, denuncia, liga para a polícia e denuncia. Nós temos que proteger a natureza. Olha só o que a turma da Clarinha vai nos ensinar sobre aquecimento global, sobre como ajudar o nosso planeta. Veja aí. Um beijo no coração. Bye, bye. Assista a turma da Clarinha. A turma da Clarinha. De olho no aquecimento global. Muito bem, pessoal. Mais uma vez. Terra, planeta, água. Atenção, turminha! Chegamos ao Museu dos Dinossauros em Peirópolis, bairro rural de Uberaba. Nossa, olha só! Nossa, que enorme! Olha o tamanho do pescoço dele! Que legal, pessoal! Vocês viram? Nossa cidade possui um famoso sítio paleontológico. É o maior da América Latina. É, somos importantes, porque temos no nosso solo ossos de dinossauros, temos o rio que nasce em nossa cidade, o rio Uberaba, temos estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Isso, sem sombra de dúvida, nos torna muito importantes. É, mas se não cuidarmos, podemos desaparecer como estes aí. Desaparecer? Os dinossauros desapareceram, foram extintos depois de uma grande mudança na Terra. E se não cuidarmos do planeta, vamos pelo mesmo caminho. Você está falando do aquecimento global, né, Vital? Já existem provas que o planeta está esquentando. Está ficando mais quente? Quente, quente, quente? Cristal, o Vital está falando muito sério.
Desculpa, foi só brincadeirinha. As pessoas produzem muito lixo, os carros poluem o ar e as fábricas soltam fumaça. As indústrias liberam CO2, gás carbônico e outros gases. O homem derruba muitas árvores e queima florestas inteiras. Tudo isso aumenta o efeito estufa, esquentando o nosso planeta. Efeito estufa e aquecimento global são a mesma coisa? Não, são fenômenos diferentes. O efeito estufa é um fenômeno natural, enquanto o aquecimento global é provocado pelo ser humano destruindo a natureza. Mas o efeito estufa é bom ou ruim? É bom, porque sem os gases que formam o efeito estufa, a Terra seria um planeta totalmente gelado. O que acontece é que estamos produzindo uma grande quantidade desses gases, mais do que a natureza pode suportar. Aliás, a temperatura da Terra está se elevando mais do que deveria e modificando o nosso clima. Se isso continuar, nós vamos ficar como um frango assado no forno? Sim, teremos grandes problemas no planeta, como o derretimento das geleiras, ventos fortes, desastres ecológicos, muitas secas, fortes chuvas e várias enchentes. Mas ainda temos tempo de fazer alguma coisa para impedir isto. O quê? O que podemos fazer? Tem jeito ainda? É claro que tem. Mas para isso, todos nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos mudar nossos hábitos, principalmente os de consumo, como cuidar para não desperdiçar água e energia elétrica, separar o lixo para reciclagem, evitar a compra de produtos descartáveis, usar meios de transporte que não poluem, como a bicicleta, cuidar do material escolar. A latinha de refrigerante, por exemplo, é feita de alumínio e outros minerais encontrados na natureza. Quando a recolhemos para reciclagem, economizamos energia elétrica, água e minérios. Querem outro exemplo? Quando escovamos os dentes, usamos cremes dentais, que, como vários outros produtos, possuem dupla embalagem, ou seja, uma embalagem de papelão e uma plástica envolvendo o creme. Na verdade, a embalagem de papelão apenas existe para ser jogada fora. Se os produtos tivessem apenas uma embalagem, certamente iríamos diminuir muito a quantidade de lixo que produzimos. Quantos produtos compramos que possuem embalagens bonitas e chamativas, mas sem qualquer utilidade real, que serão imediatamente jogadas no lixo? Já sei, vou falar pra minha mãe e na hora de comprar ela vai escolher os que só têm uma embalagem. É isso mesmo! Vocês começaram a entender! Outra ação importante é o plantio e cuidado com as árvores da escola, do passeio, das áreas verdes, do quintal da sua casa. Elas têm um importante papel, porque purificam o ar, refrescam o ambiente e ajudam no controle do aquecimento global. Falando em árvores, olha as árvores que os dinossauros comiam. Olha ele bebendo água com esse pescoção. Vai beber toda a água desse jeito. Vocês sabiam que a água do planeta é a mesma desde que a Terra se formou? Ela está sempre em movimento. Quando o Sol aquece as águas, ele evapora do solo dos rios, lagos e oceanos, deixando para trás impurezas, sujeiras. Então ela retorna à Terra em forma de chuva e novamente usamos este precioso recurso que é a água. A água que usamos, os dinossauros já usaram? Sim, como Clarinha disse, a água retorna à Terra em forma de chuva e novamente usamos este precioso recurso. Nosso planeta está aí precisando de nossa ajuda. Não podemos descuidar. Temos que fazer nossa parte. Pequenas atitudes como as que falamos aqui podem mudar e muito o nosso futuro. Eu separo o lixo para reciclagem. Eu fecho a torneira quando escovo os dentes. Eu apago a luz quando saio da sala. Eu só uso roupa de algodão. Eu cuido das árvores. Eu vou de bicicleta na escola. Tá bom.